Boa tarde para todos. A gente está começando novamente um vídeo, só que dessa vez não é a nossa série Diálogos Instigantes. Dessa vez a gente vai fazer uma série nova que se chama Conexões. Então a ideia da série Conexões é a gente fazer uma leitura sobre a arte que acontece fora do eixo Rio-São Paulo. E a gente vai começar pelo Ceará, pois, como já se falou aqui, né, parece que eu estou indo para a minha terceira cidadania, né, porque eu sou nascida em São Paulo, morei 19 anos no Rio e agora eu já estou ficando com saudade dos meus amigos cearenses, do caranguejo, das paneladas, dos camarões no coco. Também sinto saudade daquela comida chiquérrima, do La Belle Itália, do La France, do Marcel. Então a gente tem aí, muita coisa boa em Fortaleza para a gente ver. E isso que eu estou precisando conhecer mais outras cidades, né, do Ceará. Essa série nova que a gente vai fazer, chamada Conexões, é uma série que a gente vai desenvolver sempre em 3 momentos. Eu vou falar sempre o ontem, o hoje e o amanhã. Então, a gente vai começar hoje pelo artista de ontem, o Raimundo Sela, que é um acadêmico. Vamos passar depois para amanhã, a gente vai conversar com o maravilhoso gravador Francisco de Almeida, que vocês conhecem, aquela preciosidade que tem aí com aquele trabalho maravilhoso, né? E depois a gente vai conversar, depois de amanhã, a gente vai conversar com a Ana Cristina Mendes. A Ana Cristina Mendes é uma artista contemporânea e ela fez um trabalho que ela apresentou na Unifor Plástica passada, que eu fui a curadora, e eu comecei a pensar que o trabalho dela tem tudo a ver com esses tempos de pandemia. É um trabalho que ele sobrevive a esses tempos loucos que a gente está vivendo, e por isso eu vou conversar com ela depois da manhã, tá? Aí eu vou contar para vocês como é que começou a minha história com o Sela. Em 2016, por uma sugestão do chanceler Ayrton Queiroz, com o patrocínio da Minalba e o apoio da Galeria Almeida e Dale, eu fiz a curadoria de uma exposição que se chamava Raimundo Sela, um mestre brasileiro. A exposição ela foi apresentada no Museu de Arte Brasileira da FAAP, ela foi apresentada lá no Museu de Arte Brasileira da FAAP de junho a setembro. De lá, ela foi para o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, coisa que muito teria orgulhado o Sela, porque ele foi estudante e depois professor da Escola Nacional de Belas Artes. E depois a gente, no ano seguinte, comecinho de 2018, a gente apresentou no Dragão do Mar. Aqui tem uma imagem para vocês verem do portal aqui, do banner que nós fizemos na porta da entrada lá da exposição, e aqui no Museu Nacional de Belas Artes. Vou tirar um pouquinho aqui os comentários só para vocês poderem ver, aqui e aqui, olha que lindo, tá? E aí, gente, olha só a matéria maravilhosa que saiu no jornal, no estado de São Paulo, uma matéria desse tamanho, super importante, na qual o crítico Antônio Gonçalves Filho comparava a gravura do Sela, nada mais, nada menos do que a gravura do Goya, para vocês terem uma ideia. Bom, eu vou então agora chamar a Graciele, né, para conversar com a gente. A Graciele, ela é diretora do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, sem a qual eu jamais teria conseguido fazer essa exposição, né? Aliás, eu aproveito aqui para agradecer todo mundo, todos os colecionadores que emprestaram peças, gente que foi fundamental como o Zé Guedes,
que me ajudou pra caramba, o Pedro Eimar, querido Pedro Eimar, que então era o diretor do MAUC, né? A Graciele é museóloga, ela é formada pela Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio, ela é especialista em Gestão Cultural pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, e ela trabalha no MAUC desde setembro de 2008, portanto, nós trabalhamos juntas quando fizemos a exposição do Sela, né? E desde julho de 2018, ela ocupa a função de diretora do MAUC. Antes de eu chamar a Graciele, eu vou falar para vocês que eu sou apaixonada pela obra do Raimundo Sela, que, como diz a Isabel Lustosa, é uma janela para o Ceará. A obra do Raimundo Sela é uma obra na qual ele escolhe não tratar do cearense como fizeram vários outros, falar da problemática toda, da seca, tal. Não, ele vai tratar das pessoas que estão no litoral. Ele vai falar desse sertanejo forte que enfrenta o mar, sempre vai ser a visão dele. Eu vou chamar aqui a Graciele, que já deve estar aqui me aguardando. Vamos lá, Graciele está aqui, vamos adiantar, tá? Aguardando, sabe que sempre tem aquele momento, né, conectando. Olá, Denise, boa tarde, tudo bom? Tudo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olha, a gente vai falar um pouquinho, gente, do MAUC para vocês, entendeu? Porque o MAUC é um museu muito maravilhoso que vocês têm aí. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só a foto que a Graciele desencavou. Não tinha nem começado ainda o museu, né, Graciele? Isso. Primeiro eu quero dar boa tarde, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer a você e ao Mayday dele pelo convite, né? Pelo convite ao MAUC, pelo convite ao UFC, para participar dessa live de um grande mestre que a gente aqui no MAUC tem uma sala dedicada a ele, tem um acervo, uma coleção maravilhosa que você conheceu e que vem sendo bastante estudada. Então, muitíssimo obrigada, né, por colocar o MAUC, colocar o Raimundo Sela, colocar a Universidade Federal do Ceará nessa rota de conversas, de conexões, de discussões e de apresentações desse museu e dessa coleção que nós temos para outros profissionais, para outros colecionadores, para outros interessados, né? E isso para outros interessados na história da arte brasileira, né? Então, assim, é uma grande alegria estar aqui com você hoje e estar nesse bate-papo falando um pouco sobre essa coleção. Essa foto aí que você traz é uma foto de 1957, né? Ali a gente considera o período chamado pré-MAUC, que quando o palacete da reitoria, que fica aqui em frente ao museu, era espaço de exposições dedicadas à arte. O museu é inaugurado somente em 1961, a universidade é criada em 54, e desde 54 que se começa um movimento, né, com a história da arte cearense, com a história da arte nacional e internacional. E em 57 é realizada essa primeira exposição, que é uma exposição retrospectiva do Raimundo Sela e do Vicente Leite. Era uma homenagem, ele estava recém-falecido, né? Tinha 3 anos. E a universidade faz essa homenagem aqui no Ceará ao Sela. E aí também é quando compra, a universidade nessa época tinha comprado a primeira obra do nosso acervo. Então, a obra número 1 do MAUC da Universidade Federal do Ceará é a Rolando para a Terra. Do Raimundo Sela. Do Raimundo Sela, é a nossa obra número 1 assim, do acervo museológico, foi a primeira obra adquirida e quando se pensava no processo de formação de uma coleção artística e de um museu de arte aqui dentro da universidade. Então, os palcos ali das exposições até 61, quando é inaugurado o Museu de Arte,
acontece no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Ceará. Incrível! Incrível! Aqui a gente tem aqui uma imagem do cartaz, né, dessa coisa, e aqui, ó, vocês estão me ouvindo? Aqui, ó, a gente tem a imagem do mal. É linda essa logomarca, né? Isso. Essa exposição aí já é de 61. A universidade, em 1960, contacta a família, a dona Eunice, e compra 257 obras do Sela, entre desenhos, gravuras, cadernos de estudos, aquarelas. É uma coleção com 257 obras, que é uma coleção maravilhosa. A gente considera que é a coleção mais completa do Sela, que a gente tem praticamente todas as fases, né? Você curou essa exposição. Eu sei. Eu falei, gente, se eu não tiver o Malk junto, eu não consigo fazer a exposição, não. Mas, graças a Deus, Pedro Eimar me ajudou em tudo. Olha, eu quero mostrar para vocês que o Malk tem também uma coleção maravilhosa do Aldemir Martins, uma sala permanente. Tem também uma sala permanente do Antônio Bandeira e também tem uma coleção, né, Graciele, do Antônio Bandeira sensacional, né? Isso. Instituição pública é a coleção mais completa, né? São 40 obras do Bandeira, do Aldemir são 78, se não me engano agora. Além deles, a gente tem o Chico da Silva, né, que é um artista naif, tem o Descartes Gadelha, que é um dos grandes nomes da história da arte aqui no Ceará moderna, Francisco de Almeida, que vai estar conosco aqui amanhã no bate-papo, e toda uma coleção de cultura popular nordestina, né? Que é linda, né? Que é linda, uma coleção maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas pegando a fala do professor Gilmar de Carvalho, que é um dos maiores pesquisadores de cultura popular nordestina, ele fala que a coleção de cultura popular do Malk, em termos de coleção de estilogravura, de tacos e estampas, é a maior instituição pública no Brasil. Então, é um museu que dialoga com o local, com o regional, com o nacional e com o internacional. É um museu que tem uma coleção, é um museu universitário, né? É um museu de arte, e que tem uma coleção que ela é muito preciosa para a história da arte cearense, para a história da arte nacional. Claro. Eu sempre falo, quando eu estou aqui, que é uma pena que esse museu ainda é pouco conhecido no roteiro, e que os nossos artistas cearenses, como Sérvulo Esmeraldo, Francisco de Almeida, Descartes Gadelha, Chico da Silva, ainda são pouco falados aí no Sudeste, né? Eu venho de uma formação no Rio, e eu lembro quando eu cheguei aqui em 2008, eu conheci a coleção, eu fiquei louca, porque eu não conhecia o Sela, mesmo tendo uma formação em museologia, estudando muita disciplina de história da arte. Eu não conhecia o Sela, eu só conhecia o Aldemir e o Antônio Bandeira. Então, conhecer a arte cearense, a produção artística do Ceará, para mim, foi um mundo. E tanto é que eu estou aqui há 12 anos, né? Foi e ficou, né, Graciela? Foi e fiquei, porque é um acervo muito precioso, né? É uma história da arte muito bonita e muito rica. Olha, aqui tem a sala do Raimundo Sela, que é uma beleza, né? Aqui a sala do Raimundo Sela com os visitantes, aqui com uma visita guiada, porque vocês também fazem um trabalho muito bonito, né? De acompanhar as pessoas, de visitas guiadas, é um trabalho educativo muito bom. A gente vai falar um pouquinho do Sela agora e depois nós vamos voltar. Nós vamos contar a história do Sela para vocês, depois nós vamos voltar para a gente saber o que o Malk vai estar fazendo agora nesses tempos de pandemia, tá? Tá certo. Gente, então é assim, olha, o Raimundo Sela, a gente tem pouquíssimas fotos do Raimundo Sela, aliás, na época as pessoas não tinham fotografia feita a gente tem hoje, né? O Raimundo Sela, ele nasceu em Sobral, em 1890, e morreu no Rio de Janeiro em 1954. O pai dele era espanhol, mecânico, e a mãe dele, que se chamava Maria Carolina, era cearense e era professora primária. Então, ele começou a estudar com a mãe, depois a família toda mudou para Camocim. Então, na verdade, ele foi
criado em Camocim. Aí depois, em 1906, ele foi estudar em Fortaleza, no Liceu do Ceará, que é uma outra coisa que um dia eu ainda quero pesquisar a história do Liceu do Ceará, porque volte meu topo com o Liceu do Ceará. Então, eu acho que o Liceu do Ceará devia ser muito interessante, entendeu? Ainda quero, uma hora eu vou chegar lá. Tá? Aí ele se formou em Ciências e Letras e aí ele foi estudar no Rio de Janeiro. Tá? Ele foi estudar em engenharia, porque o pai dele queria que ele fosse engenheiro, mas ele queria estudar arte como ele gostaria. Esse trabalho que vocês estão vendo aí, essa Natureza Morta, é uma das primeiras obras do Sela. E a gente já vê uma qualidade de trabalho excepcional, uma qualidade incrível. Olha, gente, que coisa super bonita. Aqui, ó, outro trabalho dele como estudante, lá ainda, onde a gente já sente assim uma qualidade. Esse trabalho é de uma coleção particular, mas esse, A Naturezinha Morta, é do Malk, né? E aí a gente tem aqui um grande acontecimento. Me impressiona muito a história do Sela, Graciele, o seguinte, que ele era um cara vindo do interior. Se hoje a gente ainda fala da dificuldade de a gente divulgar a arte sem ser do eixo do Rio-São Paulo, assim, nacionalmente, imagina em 1910, né? Tá? E ele, olha só, ele era um cara, e ele faz o curso livre, quer dizer, ele não era um aluno do curso regular. Por que ele era do curso livre? Porque ele estudava engenharia e ele trabalhava com o Marechal Rondon, que eu adoro também, acho que é o único herói nacional que a gente tem é o Marechal Rondon, né? Então, e ele trabalhou, ele era desenhista do Marechal Rondon. Ele ficava no Rio de Janeiro, mas fazia todos aqueles trabalhos. Né? E aí, gente, em 1917, e em 1916, ele já ganha a medalha de prata. E em 1917, ele ganha o prêmio de viagem. Esse trabalho que vocês estão vendo, esse desenho, e esse outro desenho aqui, e é esse esboço aqui, quer dizer, esse estudo, que é o Sócrates, vem a ser o trabalho que é o famoso trabalho O Último Diálogo de Sócrates, que ele faz e com o qual ele ganha o prêmio de viagem ao exterior, que é uma coisa totalmente incomum, né? É uma beleza de trabalho. Ele está no Museu Nacional de Belas Artes, porque todas as obras que eram premiadas no concurso ficavam na Escola Nacional de Belas Artes e depois isso tudo foi para o acervo e está lá até hoje, mas, infelizmente, ela é uma obra que não está podendo ser locomovida. Então, a gente, quando fez a exposição em São Paulo, a gente fez uma reprodução em tamanho natural, essa é a entrada da exposição em São Paulo, que teve uma cenografia linda do Guilherme Snar, e a Graciele trabalha. A gente ralou para fazer a exposição, né, Graciele? Caramba! Porque a gente trouxe todos os desenhos, entendeu? Me comprometi com o Pedro Eymar de que a gente ia emoldurar todos os desenhos. Só que a gente emoldurou em São Paulo, né? E quem acompanhou foi Graciele, junto com as museólogas do MAB, né? Do Museu de Arte Brasileira da FAP, né? E uma parte das gravuras também, né, Denise? Né? Nesse processo, a gente tem que reconhecer assim, a generosidade, a sua sensibilidade de ter consciência, né, de que estava lidando com a instituição, que tinha parte de um acervo que não estava emoldurado e que uma parte desse acervo também, que foram 3 obras, a gente tinha problemas estruturais nela, na madeira, a madeira havia dilatado, né, que é a cabeça do vaqueiro, do jangadeiro e da rendeira, que as obras
as obras haviam dilatado muito, elas estavam separadas e você teve toda uma sensibilidade, falou assim, não, a gente leva, a gente restaura, e hoje essas obras elas estão em espaço expositivo, elas estavam guardadas há mais de 20 anos em reserva técnica, sem poder estar ao acesso do público, e hoje elas estão disponíveis ali na sala. Então, assim, isso é um retorno que essa exposição deixa para o Malc, né? Além do restauro de bandeira que a gente fala depois, mas eu acho que um dos grandes retornos para a coleção e para a instituição foi essas obras voltarem emolduradas, né? Elas não foram emolduradas para exposição e desemolduradas e devolvidas as folhas para a gente guardar numa mapoteca, elas voltaram todas emolduradas e hoje o público tem acesso a essas 3 obras que foram restauradas pela Denise e pelo Wallace Guillemette, e obras que as gravuras, parte das gravuras que também estavam guardadas, que a gente não tinha poder adquirir, né, molduras. As gravuras também hoje estão mais presentes na sala. Antes a gente só tinha 3 ou 4. Isso é tão bom, né? Hoje acho que são 10 gravuras lá na sala expostas. Então isso é um retorno muito bacana e que precisa ser dito, né? Que são as contrapartidas de quando a gente coloca um acervo que é importante para circular e que a curadoria, os patrocinadores, eles também têm essa sensibilidade de deixar um retorno para a instituição que está emprestando, né? Então, assim, mais uma vez, obrigada, porque o Malc entrou nesse circuito. Eu sou oriunda. Eu sou oriunda de instituição. Eu trabalhei 11 anos em instituição. Então, eu sei os problemas das instituições e quando a gente tem uma exposição que tem patrocínio, a gente tem que dar um retorno para a instituição. Olha aqui, gente, aqui, olha, na exposição em São Paulo, a gente fez um backlight, né, dessa obra maravilhosa. Mas quando a gente fez no museu, a gente mostrou ela em pessoa, tá? Foi maravilhoso, né? Ó, aqui a gente tem o Raimundo Sela, na época que ele vai para Paris, né? Aqui a gente está vendo ele em 1921, aqui é um desenho dele, que esse é outro lugar que também tem muitas obras importantíssimas do Sela, é o governo do estado do Ceará. 90% dessas obras que são do governo do estado do Ceará, elas estão locadas no Dragão do Mar. Uma parte está nos palácios e outra parte está no Dragão do Mar. Hoje tem uma consciência também das pessoas que estão à frente, né, do governo do estado, de saber que não tem todas as obras, elas são lindas para decorar os ambientes, mas que não é conveniente as obras ficarem lá, né? Então, a gente... Inclusive, vocês vão ver uma outra obra que a gente restaurou, que estava no Dragão. Olha, gente, aqui, olha, é um dos primeiros trabalhos do Sela, quando ele vai nessa estadia dele em Paris, mas ele, todo aquele frenesi parisiense, deixa ele meio incomodado, então ele resolve ir morar numa cidadezinha pequenininha, que era pertinho, que se chamava Dampierre. Dampierre fica no município. Lá eles têm outros nomes para as coisas, de Santa Grève, e aqui tem uma paisagem dele super bonita, que também está no Museu Nacional de Belas Artes. E aí, na nossa exposição, quando ele viaja, tanto quando ele está no Rio de Janeiro, como quando ele está em Paris, ele escreve umas cartas lindas para o pai dele. Então, vocês estão vendo que tem 2 pessoas sentadinhas aqui? A gente passou um filmezinho de Paris antiga, dos anos 20, da época que o Sela estava lá, e a gente fez uma gravação das cartas do Sela ao pai, que são muito bonitas. Infelizmente, a gente não tem tempo hoje de mostrar. Aqui uma paisagem de Dampierre, onde ele conheceu o Belmiro de Almeida. Outro dia a gente fez a live do Belmiro de Almeida com o Samuel Mendes Vieira, que estava aqui nos assistindo, e o Samuel contou que a gente não tem prova de que eles se conheceram, mas que aparentemente sim, de fato, o professor a que ele se refere é o Belmiro. Tá? Aí, gente, a gente tem a época em que ele começa a fazer os desenhos
principalmente os desenhos de modelo vivo. Ele começa com os desenhos de modelo vivo e o Malk tem uma coleção, né, Graciele? Incrível. Gente, olha que beleza que é esse trabalho. Aqui a gente fez uma sala inteira, ó. Alguém está perguntando aqui, alguém sabe o título da tela? O último diálogo de Sócrates é a tela que ele ganhou o prêmio. Gente, olha, todos esses desenhos são esses desenhos que a gente estava falando, parte, né? Que a gente fez em vários momentos a presença do desenho. E aí ele vai estudar gravura, ele vai estudar gravura em Londres, e ele estuda com um professor importantíssimo que se chama Frank Brangwyn, que é uma pessoa muito conhecida. A gente conhece pouco, mas ele é famoso na Inglaterra. E olha que beleza que é o trabalho dele. Aqui, olha, aqui ele faz as margens do Sena. Gente, essa gravura é uma coisa espetacular. É uma beleza. E aí, então, ele vai começar a fazer várias imagens de Dampierre. E ele se interessa pelas pessoas do povo, pelas pessoas comuns. Então, ele vai pegar o ferreiro, tá vendo? Que está ali com a forja. Olha aqui que lindo esse trabalho do ferreiro, né? Nossa, esse é uma maravilha. É um desenho grande, né? Tem 61 centímetros, é uma beleza. Ó, essa gravura também está na coleção do Malk. Gente, também tem no Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes também tem uma coleção completa. Mas essa gravura, gente, a gente parece que o ferro brilha, esse ferro derretendo, parece que ele tem brilho, né? A capacidade do Sela de jogar com luz e sombra é inacreditável. E aí ele expõe essas obras, né, em Paris, né? Ele participa do Salão em Paris, do Salão dos Artistes Français, ele participa no Salão dos Artistas Franceses mesmo, é super elogiado, e aí acontece uma calamidade, porque ele tem um AVC e ele fica sem enxergar. E a visão dele vai se recuperando muito aos poucos, e ele é obrigado a ficar 6 meses em Paris em repouso. Ele não podia pintar, ele não podia desenhar. Para ele foi uma tortura. Imagina você estar fora da sua casa e você não pode fazer nada. Aí, finalmente, ele voltou. Aí, quando ele volta para o Brasil, foi uma coisa louca, porque o pai, ele chega e em seguida o pai dele falece, então ele vai morar em Camocim para poder cuidar da mãe e da família, e ele para de pintar. Quer dizer, a gente não sabe, né, Graciele? Porque tem notícias de que ele pintou alguma coisa, mas as coisas não chegaram a nós, né? De alguma forma, essas coisas se perderam. E ele então, tinha ele vai senso de retomar. E ele tinha um senso de responsabilidade familiar muito grande, né? Por ser o filho mais velho, as cartas, o que eu acho mais interessante nas cartas é a forma como ele assina, como ele começa e como ele termina as cartas para o pai, né? Que é a benção, meu pai, e no final ele assina Celinha, porque é aquela coisa bem familiar mesmo, aquela coisa do cuidado, de dar satisfação, de manter os vínculos, não importa onde ele está, se é no Rio, se é na Europa. O hábito de escrever e de dar notícias é muito bacana, né? E naquela época era só as cartas. E ele é muito detalhista, quando ele conta do emprego lá com o Rondon, que ele sai do escritório, que ele sai da pensão que ele mora, que ele vai trabalhar com um advogado, depois ele vai para o Rondon. São coisas muito peculiares da história do Sela. E a gente vai conhecendo um pouco mais dele para além do artista plástico que a gente conhece, né? A gente começa a conhecer a personalidade dele, quem é ele nos bastidores, onde a gente vê muito pouco. E são poéticas as cartas dele. As cartas dele são muito doces, né? Bom, aí ele volta, acontece toda essa calamidade, né? Aí, o pai dele morre, ele vai para Camocim e ele vai trabalhar
assim como o pai dele trabalhou na Estrada de Ferro, ele, na verdade, ele vai ser um engenheiro que, inclusive, vai trabalhar em toda a questão da instalação da energia elétrica, né? Em Camocim. Porque Camocim, na época, era uma cidade muito importante, porque era um porto importante, né? Porque, como todo mundo, quer dizer, todo mundo sabe, não, eu sei porque aprendi, né? O porto de Fortaleza é um porto muito ruim, né? Porque ele é um porto baixo, os navios de calado alto não podem chegar. Então, todos esses transportes eles eram feitos por outros portos e Camocim era um deles, né? Aí ele volta a pintar em 1929 e quando ele volta a pintar, ele volta, olha que beleza de cor. Ele volta para aquela mesma temática que ele estava fazendo em Paris, que eram os trabalhadores e todo esse universo do trabalho. Aqui tem uma aquarela. Gente, essa aquarela é uma beleza. Foi a foto que o Antônio Gonçalves Filho usou para ilustrar em maior de todas aquela matéria que saiu no estado de São Paulo. Porque é uma beleza o trabalho, é uma beleza, né? Uma qualidade incrível, e também é uma obra do Malk, né? As duas, né? As duas. Estou bem lembrada, isso, as duas são do Malk. Aí, gente, ele casa. A mãe dele morre em 27 e ele casa com uma moça de 21 anos, que ele já era bem mais velho nessa altura, ela tinha metade da idade dele. Aí ele casa, ele tem um filho, aqui tem apenas de curiosidade, o Paulo, que era o filho dele, retratado ainda criancinha, e a filhinha deles, que é a Dolores, que nasce no ano seguinte, aqui ela é retratada com 8 anos de idade, né? A gente acredita que nesse período ele fez essa obra aqui, que se chama Catequese. Quando o Sela ganhou o prêmio de viagem, eles tinham alguma ligação com o pessoal do governo do Ceará, que fica todo entusiasmado com aquele artista cearense que ganha. Porque, gente, olha, o prêmio de viagem do Museu Nacional de Belas Artes era o prêmio mais importante que existia no Brasil, né? Então, ele ganha esse prêmio e o Ceará fica em polvorosa. Então, eles querem comprar a obra para levar para o Ceará. Mas, infelizmente, isso não é possível, porque a obra, como eu falei para vocês, ficava para o Museu Nacional de Belas Artes, na época para a Escola Nacional de Belas Artes. Então, quando ele volta a pintar, ele primeiro faz esse trabalho que se acredita que foi feito nos anos 30, tá? E aqui, gente, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui tem a obra como ela estava. E olha como ela ficou, olha a diferença. Ela estava de um jeito. Quando eu fui visitar o Dragão do Mar, quando me mostraram a obra, eu falei, gente, não sei se isso aqui dá para restaurar, não. Fiz um monte de fotografia, mandei para a Denise, que a Denise que restaurou não sou eu, não, a minha xará, a Denise Guiglemetti. Aí eu mandei a foto para a Denise, aí falei, Denise, você acha que isso aqui dá para restaurar? Ela falou, não sei, eu tenho que ir ver, né? Aí ela foi, aí ela viu as obras, né, do Malk, nessa mesma ida que ela foi, ela levou as obras do Malk e levou também essa obra, só que essa demorou 6 meses para restaurar, assim como o grande painel do Bandeira, também do Malk, que a gente restaurou também como uma contrapartida, né? E aí a gente fez toda essa trabalheira e depois pôde mostrar lá no Rio, tá? Bom, aí aqui, gente, quando ele volta a pintar, como eu disse para vocês, ele volta a pintar o Ceará, ele vai pintar os trabalhadores, ele vai pintar a paisagem litorânea do Ceará, que é linda, né? Aqui, olha, ele começa a fazer uma série dessas figuras cearenses,
Olha, eu sou apaixonada por essa série. Olha que beleza. Esse era um dos que a Um dos que Graciela foi falou restaurado. e foi restaurado, né? Essa que é maravilhosa, Lindo. essa obra da rendeira, fazendo aquela renda de bilro. Nossa, Ela é uma também foi maravilha. restaurada. Essa também foi restaurada e essa também. Essa Também, estava, as três. inclusive, que ela estava aberta, né, no meio Isso. e a Denise Guillemette restaurou. Mas olha que lindo que é. Ele faz essa série das cabeças, eu acho que ele pega essa informação do rosto, né? São tão fortes esses trabalhos, eu acho muito bonito. Bom, aí ele faz uma obra importantíssima, que é uma obra que se chama A Abolição dos Escravos. E tem uma história incrível, né? Que o Ceará aboliu os escravos muito antes, Muito antes, 10 quatro anos anos antes. antes 4 anos antes, isso. do que no resto do Brasil. Aposto como quem não é de São Paulo, quem não é de Ceará que está assistindo a gente, não sabia disso, porque eu também não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu fui para aí. Né? Então, ele faz esse trabalho é maravilhoso. Ele tem 2,25 metros de altura por quase 4 metros de largura. E ele, infelizmente, o pessoal da Academia Cearense de Letras, onde ele está hoje, na verdade, ele foi feito para o Palácio da Luz, né? Ele estava no Palácio da Luz. Depois do Palácio da Luz, o lugar se tornou a Casa de Cultura Raimundo Sela, e hoje é a Academia Cearense de Letras, que é linda, né? É E ele foi linda. pintado no foyer do Teatro José de Alencar, né? Porque um dos estúdios do Sela aqui no Ceará, em Fortaleza, era lá no Teatro José de Alencar. Então, conta-se que foi pintado lá também, né? Então, tem a passagem desse quadro é por lugares icônicos da cidade, né? Por lugares muito, muito que fazem parte da nossa história da arte, que fazem parte da nossa história cultural cearense. O lugar de feitura, o lugar da primeira exposição, o lugar da segunda exposição e o lugar onde está hoje. Ele está sempre envolto à arte, ao ambiente artístico. Essa figura feminina é a representação da liberdade, né, que está sendo oferecida aos escravos. Eu adoro esse trabalho e é assim, a academia até tinha me emprestado, mas não passa pela porta, não sai, porque ela deve ter ido enrolada, ela foi moldurada lá dentro e não tem como sair. Então, a gente, quando fez a exposição, olha que linda, a exposição era enorme, gente. A gente tinha mais de 150 obras do Sela. Olha que coisa linda, a gente fez uma reprodução também em tamanho natural. E aí vem uma outra série maravilhosa do Sela, que aí ele muda para Fortaleza, e quando ele muda para Fortaleza, ele fica muito. Em Camocim, ele estava perto do mar, mas em Camocim eles usam o bote, né, o barco. E ele descobriu a jangada lá em Fortaleza e todos os trabalhadores do mar, que ele chamava. Né? E aí, então, começa a retratar essas paisagens litorâneas e os trabalhadores do mar, que é um encanto dele. E é um momento em que a obra dele ganha uma potência. Né? Essa obra está no Museu Nacional de Belas Artes. Também ela não foi propriamente restaurada, ela estava com o verniz todo amarelado, né? Então a Denise Guillemette também tirou todo o verniz amarelado dela. Agora, gente, eu vou fazer uma sequência. Vocês prestem atenção, olha, na sequência. Olha que lindo, ó. A jangada está sendo empurrada para a água. Olha aqui, ó. Entrando na água, começando a puxar as ré. Olha que lindo! Aí o mar é mais forte, você tem a virada, que quase cai um para fora, dois caem para fora, mas eles conseguem
vencer, chama Vencendo o Escarcéu, porque eles conseguiram vencer, né? E botar e a jangada não adernar. Chegou a cair gente, mas ela não virou, né? E aí, aqui, a gente tem a obra, essa obra é do Malk, né? Essa que é a primeira, né? Essa que é a primeira, Denise. Essa que foi comprada para o gabinete do reitor, do professor Martins Filho, e que quando o Malk é instalado em 61, ela vem para o museu na instalação, junto com o restante da coleção, que é comprado em 1960. É uma obra que ficou muito tempo no gabinete do reitor, né? O gabinete do reitor aqui sempre teve essa tradição de ter um cela. Aí a gente viu a importância de ter essa obra aqui no museu, né? Nesse discurso, até porque a gente percebe na coleção do Cela muito essa mudança de representação do Nordeste do Ceará, né? O Cela traz uma outra linha de apresentação do que esse Nordeste. Não é só o Nordeste da seca, não é só o Nordeste ali da pobreza, do interiorzão. Ele traz a presença dessas pessoas também. Ele traz o retirante, ele traz o vaqueiro, mas ele mostra muito essa paisagem litorânea, essa fartura do mar, né? É lindo. Essa sequência aí, gente, a gente na exposição, olha aqui a gente fazia a passagem, aqui a entrada, e aqui a gente tinha esse grande salão com essas obras todas assim na sequência. O Guilherme, que está nos assistindo, o Guilherme Snack, que foi o cenógrafo, que está aqui presente também, ele disse que ele fez uma praia, porque vocês veem que ele usou um tecido no chão que parecia realmente uma areia, né? Era lindo, né? Tá? E agora que a gente falou das telas, eu vou falar um pouquinho da gravura. Olha, ele volta a trabalhar com a gravura quando ele volta para o Brasil e começa a fazer essas gravuras incríveis, gente. Olha a sequência das gravuras. Que beleza! Que artista! Esse trabalho eu acho tão bonito, porque você vê, ele chama retirante, aí você vê as pessoas, os dois encostados, olhando aquele barco, né? Ele faz a figura de costas e ele consegue trazer toda a emoção dessas pessoas com essas figuras de costas. É uma beleza, né? Olha que aí ele volta, né? Na gravura. Essa gravura aqui é incrível. Ele, inclusive, usa areia. Quando ele faz esse trabalho, ele usa areia na feitura da matriz. Ele raspa com areia para a gente sentir realmente a textura da areia. É uma beleza, né? E aí ele é contratado pela Escola Nacional de Belas Artes, ele vai dar aula de gravura, ele é escolhido por unanimidade e ele volta a dar aula de gravura, mas ele continua pintando o Ceará, apesar de ele estar no Rio de Janeiro, tem essa lembrança ainda. Gente, eu adoro esse trabalho também. Essa mulher fazendo o labirinto, né? a labirinteira, né? É uma maravilha esse trabalho. E tem uma outra coisa, Graciela, que me impressiona. Essa história é incrível. Ele fez uma série que eu chamei de paisagens brancas, tá? Em que ele vai fazendo... Você vê quase tudo desaparecer nessa luz, né? E aí eu me lembrei de um artista que se chama Armando Reveron, que é venezuelano. E eu falei, gente, como isso tem a ver com o Reveron? Que o Reveron também faz essa série toda, né, branca. Ele dizia que a luz era tão intensa que ele só enxergava o branco. E aí eu fui olhar no mapa. E aí eu descobri que Fortaleza e a cidade onde o Reveron pintava, elas ficam quase na mesma altura. Então, eles enxergavam o mesmo céu. Olha que incrível essa sensibilidade dos artistas, né? Não, e aí esses... ele
é lindo o trabalho dele, né? Bom, Esses dias eu estava lendo aqui, uma pesquisa que eu estava fazendo era sobre até o Aldemir. E alguém falava assim, mas o Aldemir usa muito preto e o branco, né, nas gravuras dele, mas por quê? E a filha dele dá um depoimento que é muito interessante, que ela fala assim, porque aqui no Ceará, tudo que você coloca cor, o sol é tão forte que desbota, que vai ficando branco. E tudo que você tem claro, com o excesso de sol, vai ficando escuro. Então, essa brincadeira da luz do Ceará, ela é muito presente na obra dos artistas, é né? verdade. Porque aqui você pode colocar a cor, ou a cor ela vai escurecer ou ela vai esbranquiçar por conta do sol. E o Sela traz isso, o Bandeira traz isso a questão do sol, da luminosidade, né? Todos os cearenses colocam muito essa presença solar nas suas obras. Aqui tem uma obra maravilhosa que ele fez que se chama Jangadeiros em Palestra, e essa obra, na verdade, é um grande estudo de luz que ele fez. Então, ele fez uma apostila super importante para a Escola Nacional de Belas Artes, onde ele faz toda uma teoria sobre a luz a partir dessa obra, das sombras, da incidência da luz. É incrível isso, tá? E aí ele, como ele está no Rio de Janeiro, ele também começa a pintar no Rio de Janeiro. Estão perguntando aqui se a live vai ficar salva, se o Instagram ajudar, sim, porque quando a gente vai salvar, de vez em quando a gente tem uns imprevistos, né? A gente vai acabar 5 minutinhos antes para a gente poder salvar, né? Mas de vez em quando o Instagram faz umas boas com a gente. Olha, aqui ele vai morar em Niterói, ele está dando aula no Rio de Janeiro, então ele vai morar em Niterói, tá? Olha que lindo. E aí ele começa de novo a fazer, só que aí, em vez de ser os jangadeiros, ele vai fazer os pescadores. Aqui é bem Niterói. Aqui tem essa ilha que vocês enxergam aqui atrás. É uma ilha que a gente enxerga quando a gente está no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Você tem essa vista aí, olha. E aí ele faz um outro painel maravilhoso que se chama A Venda do Peixe, que é incrível, é um trabalho impressionante, um trabalho muito grande, tem 1,21 m por 1,63 m. Eu tive que dar uma cantada no colecionador para me emprestar, que foi... E é muito incrível. Aí emprestou o Zé Guedes, Santos, Zé Guedes me ajudou muito. Olha, aqui eu queria que vocês observassem uma coisa muito interessante. Primeiro, que é tudo muito mais solto, porque ele está pintando o Rio de Janeiro, então tem uma certa malemolência das pessoas, dessa troca, dessa conversa, que você não sente quando ele está pintando o cearense, que eles são mais rijos, né? Mais durinhos, né? E a gente sente essa coisa assim mais... E eu queria que vocês observassem um detalhe audacioso que ele faz. Olha só, que nesse primeiro plano, no chão, bem do lado direito, a gente enxerga uma sombra no chão. É uma sombra de uma pessoa que a gente não vê, a gente só vê a sombra. Então, esse trabalho, vocês estão vendo aqui pequenininho, até menor, né? Não chega aos pés do que a obra, e a obra tem ao fundo a Baía da Guanabara, ele faz uns tons róseos, assim, e é muito diferente a luz. Olha, eu queria que vocês observassem, olha a diferença da luz, né? Da luz do Ceará e da luz do Rio de Janeiro. Ele mostra muito claro, a gente sente muito claramente, né? Aí a nossa exposição tinha toda essa parte onde ficavam toda essa série de obras, né, da venda do peixe, né? E aqui a gente tem considerada a última obra do Sela, que é uma obra que ele faz do Rio de Janeiro, e é um trabalho incrível também, porque ele está mostrando essa mudança do Rio de Janeiro, sabe? É como se ele estivesse mostrando que o Rio de Janeiro, de quando ele era jovem, está deixando de existir, né? Ele está fazendo um novo Rio de Janeiro que está surgindo, então ele faz esse prédio atrás,
A gente já botou um monte de gente do Rio de Janeiro para tentar descobrir que prédio era esse. Ainda não descobrimos, mas chegaremos lá. Um dia a gente há de descobrir. Gente, o catálogo, eu vou pedir para o pessoal, o catálogo está esgotado, mas a gente vai colocar, não está ainda, mas a gente vai colocar o PDF para fazerem o download, tem que ir no site da Galeria Almeida e Dale. Vocês entram no site, aí entra na parte dos catálogos, amanhã já vai estar lá para vocês fazerem o download, tá? Eu queria terminar, acaba aqui a nossa história do Sela, que infelizmente, fazendo o maior sucesso, porque quando ele volta para o Rio, ele começa a ganhar um monte de prêmio. Tem uma obra aqui, eu vou voltar só um pouquinho para mostrar essa obra aqui para vocês. Essa obra aqui, não, é essa aqui, ó. Essa obra aqui, ela ganhou a pequena medalha de ouro no 9º Salão Paulista de Belas Artes, que é considerado um salão importantíssimo que aconteceu aqui em São Paulo. E ele ganha o prêmio. Aí eu tenho que contar essa história. Antes de você contar a história do Mal, que eu tenho que contar essa história, porque essa história é maravilhosa. Eu já estava com todas as obras lá, faltavam 4 dias, uma semana para inaugurar a exposição. Aí me liga um mediador e me fala assim, Denise, teve um colecionador que entrou em contato comigo, ele disse que tem uma obra do Sela. Falei, não, eu já estou com a exposição pronta, tal, não sei o quê. Mas, em todo caso, você pediu para ele a fotografia, ele mandar uma imagem? Ele falou, pediu. Me mandou essa imagem. Caraca, porque essa imagem, a gente sabe que ele apresentou 3 obras no salão e que uma tinha sido premiada. A que faltava era premiada, era essa. Aí eu liguei para o colecionador. Foi uma loucura, foi uma correria. Teve que fazer o seguro correndo. Foi uma pauleira, mas a gente realmente conseguiu finalmente fazer o seguro e ter a exposição lá. Foi ótimo. Agora eu queria que, antes da gente terminar, nós temos mais 5 minutinhos, eu queria que você contasse para a gente o que o Mal está fazendo nesses tempos de pandemia e como que está a futura programação de vocês. Vocês estão fazendo umas coisas online também, né? Sim, sim. Bom, durante o período agora, né, de distanciamento, de isolamento, o Mal aprendeu a usar os canais virtuais como espaços expositivos, né? Eu acho que todos os museus brasileiros, todo mundo que trabalha com cultura acabou aprendendo a lidar com esse espaço para além de um espaço apenas de comunicação. Então, a gente fez uma convocatória para que os artistas cearenses pudessem participar de uma exposição virtual, que era pegando essa produção durante o período de pandemia. Agora estamos com uma exposição infanto-juvenil, que a gente fez uma convocatória, porque o Malc, na década de 70, já tinha realizado exposições infantis aqui, coordenadas pelo Jean-Pierre Chablot, que foi amigo do Sela, né? Eles se conheceram, eles trabalharam juntos. Esse é outro que a gente precisava resgatar, o Chablot, hein? A gente sabe Tem muita coisa. O paraíso do Chablot é no Malc, ou o Malc é o paraíso do Chablot. Então, a coleção do Chablot, né, de produção está praticamente toda aqui. Então, a gente tem uma história com esse universo infanto-juvenil que era recuperar essa memória de exposições com as crianças. Hoje a gente tem obras de arte produzidas por crianças que são artistas atualmente, que fazem parte do nosso acervo aqui. Investimos em um determinado momento na realização de lives com profissionais de museus e de equipamentos culturais. Elaboramos 2 cadernos infantis para colorir, inspirados no nosso acervo, né? A gente foi utilizando. São 2 cadernos de colorir com ilustrações do Francisco Bandeira, né? Que é o nosso funcionário aqui no museu. E que é um sucesso com as crianças e com as pessoas que gostam de colorir, de bordar, porque ele não é para criança, ele é para a família, ele é para todo mundo. Acaba que está todo mundo colorindo. E agora a gente está se organizando para começar a voltar, né? Tanto é que hoje eu estou fazendo a live aqui do museu, que a gente já está autorizado a começar a voltar para dentro da instituição, de planejar
o retorno seguro para nós, enquanto profissionais que estamos dentro desses equipamentos, quanto para o público. Então, eu acredito que agora, em agosto, estaremos retornando ao acesso público, né? A gente está todo mundo morrendo de saudade, a equipe, os visitantes, mas a gente também descobriu uma outra forma de comunicar, que é através das redes sociais, né? É um desafio diário de produzir conteúdo com qualidade, de tomar o cuidado de respeitar os direitos autorais, os direitos de imagem, porque a gente que trabalha com arte, a gente sabe disso, né? O cuidado que a gente precisa ter ao usar imagens. Todo mundo quer assim, mas explore mais, usem mais o acervo, mas nem tudo a gente tem o direito, nem tudo a gente tem a forma de utilizar, né? Então a gente tem que ter o cuidado com isso, porque é um respeito aos artistas, aos familiares, esse conteúdo. E estamos aí trabalhando o retorno. Então a gente parou, né? Quando começou a pandemia, a gente estava com 3 exposições em cartaz, uma individual da Azul, um monstro que nasce quando o amor acaba, e uma exposição com artistas jovens do Ceará, que era Adjetivo Feminino, que você teve aqui na abertura. Eu vi todas, né? E foi a última exposição que eu vi. Foi essa. E a Design por Mulheres. Então, eram 3 exposições que nós abrimos no mês de março, homenageando a produção feminina no Ceará e no Brasil, né? Na área de design e na área de arte. E quando a gente voltar agora em agosto, esse tempo que faltava para a exposição será mantido e a gente vai ajustar o calendário para que ele possa ser encaixado, porque o ano que vem o MAUC completa 60 anos de atividade, 60 anos de existência. Então, estamos aí também produzindo e trabalhando para o catálogo, para os conteúdos para o próximo ano, né? A gente já vinha trabalhando, mas a gente aproveitou agora para organizar. O educativo, tivemos o privilégio de não ter um educativo desmontado, como muitos museus brasileiros tiveram, né? Então, o nosso educativo foi todo mantido na pandemia. E tá acabando, né? Então, quando a gente retornar, voltamos com tudo. Então, assim, mais uma vez, obrigada. O Malco fica muito feliz de participar dessa live, desse momento. Muitíssimo obrigada. Gente, Graciele, super obrigada. Obrigada a todos pela presença. Eu vou desligar para a gente poder salvar a live, tá? Um beijo, obrigada por tudo. Depois amanhã, espero todo mundo para a gente conversar com o Francisco, tá? Beijo. Isso aí, tchau. beijos. Tchau, tchau.